que aliás é uma parte do judiciário que funciona por indicação política feita pelo presidente da República, que tem um aval ali, evidentemente, do Senado, da Câmara, mas claramente já é um órgão que ele não apenas não é eletivo, mas ele é construído por eleição feita pelo presidente da República, ou seja, é a instância máxima que está a serviço da manutenção do cargo supremo que nós temos no Brasil aí. Isso para não falar no judiciário no seu conjunto. O judiciário, além de não ter eleições no judiciário, eu acho que justiça deveria ser eleita com cargos revogáveis, não acho que justiça tinha que ser cargos efetivos, permanentes, penso que as remunerações tinham que ser compatíveis com a remuneração de um trabalhador qualificado no Brasil. Então, eu não tenho louvor nenhum a fazer o sistema judiciário, nem brasileiro e nem aqueles outros que dominam no mundo, em particular o STF. Embora a insegurança jurídica é a condição que domina para a enorme maioria da população do Brasil. Hoje você tem, por exemplo, eu não estou com a estatística gravada do número de presos no Brasil hoje, mas é da ordem da casa de 1 milhão, um pouco menos do que isso a última vez que eu vi, 70% sem julgamento, por exemplo. Você tem uma situação onde a advocacia pública é uma coisa de quinta categoria, a enorme maioria das pessoas não tem como pagar advogado, recebem processo de todos os lados e não tem condição de ter uma defesa que seja razoável, que seja competente. Não acho que Alexandre de Moraes seja neutro, não acho que ele é o paladino da democracia e das liberdades e etc., mas eu devo admitir que Bolsonaro e seu governo fez um esforço muito grande para dar razão ao Alexandre de Moraes no aspecto do que diz respeito, todas as investigações que seguiram depois e mostraram que o 8 de janeiro não foi, como estava na cara desde o começo, né? Manifestações espontâneas, tão poucas ocupações que ocorreram antes, como houve não apenas um plano de um golpe de Estado no Brasil a ser executado naquela época, como ele foi colocado em execução, só não deu certo, porque forças fundamentais para que ele fosse levado em execução não apenas não se dispuseram a tal, como inclusive ameaçaram de prender o presidente e reagiram naquele momento, né? Então fizeram um esforço grande, porque várias medidas do Alexandre de Moraes, várias com grau de arbitrariedade grande, não concordo com todas de forma nenhuma, já iniciou com processo das fake news, com uma justificação jurídica bastante fraca, isso não há a menor dúvida, mas sempre com aquele pressuposto de que estava em questão a possibilidade de um golpe, retirar o mínimo de liberdades democráticas, que já não são muito grandes, tanto no Brasil como em boa parte dos países do mundo, mas diante das coisas que se mostraram absolutamente corretas, inclusive confessadas diante da Câmara, simplesmente porque era o comandante do Exército na época, que narrou tudo o que aconteceu e que foi lá colocado lá, inclusive pelo presidente Bolsonaro, né? Embora o suprassumo da insegurança jurídica realmente eu vejo nesse projeto de anistia que está sendo colocado agora, né? A gente pode até discutir sobre ele depois. Esse é o suprassumo da insegurança jurídica, porque trata-se de anistiar fatos que aconteceram no passado, né? Fatos que aconteceram no passado, ou seja, uma lei que vai ser aprovada agora, mas que ela retroagiria, né, para ser aplicada para fatos que ocorreram aí há 2 anos atrás, há 2 anos e poucos atrás, e não para os que vão acontecer daqui para frente, sem falar em outras bizarrices de diversas naturezas. Então eu não sou lá grande defensor de Alexandre de Moraes do STF, muito pelo contrário, não acho que seja neutro, acredito que tem posições políticas, seu passado indica até uma certa vinculação a Michel Temer, como o Gilmar Mendes tem ligações muito fortes com o PSDB, por exemplo, com Temer e o PMDB, outros com o PSDB, é o caso da ministra lá de Minas, que eu me esqueci o nome agora, que inclusive já saíram depoimentos com vários contatos diretos. Não acho que tem ninguém neutro ali, tanto é que eles foram colocados lá por presidentes da República, né? Foram colocados lá os que estão hoje, os mais velhos ali, FHC, boa parte pelo PT, Dilma, Bolsonaro e agora Lula de novo. Sem dúvida, eu acho que a liberdade de expressão ela é fundamental. Agora, a liberdade de expressão, evidentemente, que também se pode cometer crimes com expressão. Eu não tenho condições de falar do seu canal, das coisas que você está dizendo, porque eu realmente não conheço. Mas em abstrato, claro que eu estou a favor das pessoas se manifestarem, dizer o que pensam a respeito do STF, dos ministros A, B, C e D. Por exemplo,
Acho absurdo várias coisas que o Monark falou, mas não acho que o canal dele deveria ter sido fechado. Só para dar um exemplo aqui, não concordo que o canal dele deveria ter sido fechado. Se alguém cometer um crime falando, exceto se ela diga que o canal está a favor, está a serviço de um determinado crime, exceto nessa condição, a pessoa tem que ser julgada pelo crime que ela cometeu, ainda que em palavras, mas não necessariamente fechando o veículo de comunicação que ela tem, né? Então, apenas para colocar aí alguns pontos em cima da sua questão. Não acho que a questão do desenvolvimento do Brasil, ela evidentemente se restringe a isso, é um elemento que está presente. Acho que insegurança jurídica é o que paira sobre a enorme maioria da população brasileira, que nem justiça existe. Acho que o judiciário tinha que ser completamente revolucionado, com mandatos revogáveis, eleitos. Acho que o STF não deveria nem existir. Gustavo, o tempo já passou, já se esgotou. Então é isso aí. Não, mas pode finalizar, eu dou esse tempo. Seguindo, eu tô esperando. O tempo tá lá. O tempo tá lá. Ah, beleza, Sim, foi mal. Eu não bem tava... tranquilo. Tem uma avalanche de coisas. Só antes Claro. de começar aqui, eu queria deixar claro aí no chat para parar de brincadeirinhas. O pessoal tá falando que é Superman versus Vegeta. Vegeta Quem é do... Vegeta? Ele. Mas o Vegeta é o quê? Do Dragon Ball. Não sei o que é. Então. Dragon Ball! Dragon Ball. Então eu sei que é. Exatamente. A barbichinha. Exatamente, por causa das entradas. Para com essa brincadeira, tá? Eu não tô gostando. Vamos bloquear todos que fizeram essa brincadeira aí. É com você, então, Marco. Tem alguns pontos que me causam espécie aqui, dentro da fala do Gustavo, que é o seguinte. O número, eu imagino que esteja inflacionado, de 1 milhão de pessoas presas. Mas, de novo, eu não vejo problema com relação a isso, né? Num país onde você tem, numa taxa histórica de mínimo de homicídios, 40 mil homicídios por ano, a única coisa que eu espero da justiça é mais punição para vagabundo e bandido, criminoso, homicida, traficante e congêneres. Então, para mim, é um argumento que ele fica flutuando no tempo e no espaço sem pousar na realidade. Outra coisa, o 8 de janeiro está longe de qualquer coisa remotamente parecida com a tese principal defendida pelo Gustavo. O Gustavo é um revolucionário. O Gustavo quer, se possível, criar alguma massa, algum corpo de pessoas para tomar o poder por meio do sangue, por meio da Revolução Armada. Isso é o PSTU, isso é estatuto, isso é PCdoB. Vamos trabalhar os meios democráticos de promover golpes. Mas a essência é a revolução. Revolução com a lógica que ele traz para mim é que nem falar sobre debate acadêmico, né? Qual que é a lógica de você fazer um debate acadêmico com alguém que quer colocar a galera num paredão e fuzilar? Qual que é a lógica disso daí? Né? Então, se a gente está falando do 8 de janeiro, queria apresentar para o Gustavo a dona Jupira, a dona Iraci, o Marcelo, que tem epilepsia, que está preso, tem outra senhora também recentemente. Os nomes a gente vai até esquecendo, mas o Clériston morreu na cadeia por negligência do Alexandre de Moraes e mais de 3 pedidos da PGR para tirá-lo de lá por conta de problemas de saúde. E nenhum tinha uma arma sequer. A gente viu depredação da praça, dos 3 poderes e dos ministérios pelo MST, que eu imagino que, eu não sei se você concorda ou não com o MST, eu acho que é um movimento terrorista, eu entendo como um movimento terrorista, que promove terror no campo, e nas cidades o MTST também promove terror nas cidades. Não tem esse duplo padrão, escancarado, é autoevidente. E mais do que isso, né? Pessoas que nunca tiveram foro por prerrogativa de função, sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, a gente está indo um pouco além de uma mera sensação de insegurança jurídica, que eu acho que é o ponto que você fez para mim. A gente está falando aqui de subversão total do Estado de Direito, do império da lei. E se tem uma coisa que advogado, ou quem pelo menos faz direito e vai entrar no sistema de justiça quer, é um mínimo de previsibilidade em contrato. Por isso que o papo com o revolucionário é legal no banco acadêmico, mas na vida real ele se desfaz completo. Eu tenho um acordo com você, meu querido Rogério Vilela. Esse acordo vai ser cumprido. Eu não quero um cara do Estado, um burocrata de plantão, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça Federal, revisando e reescrevendo o contrato que eu fiz com você. Eu, dotado de autonomia da vontade, graças à liberdade que Deus me deu, nenhuma Constituição me deu essa liberdade, eu vou lá e falo, vou prestar tantas horas de serviço para o Rogério Vilela, vou trabalhar para ele seguindo esses termos e condições. Qualquer papo além disso, já estourou? Estourou, mas ele passou eu vou só 50 concluir. segundos, pode passar também. Então, eu encaro essa
essa narrativa tosca e bizarra, inventada e promovida pela imprensa, isso que é o pior, como um golpe absoluto contra o cidadão, contra o povo brasileiro.